É um jogo pra esquecer ou nem tanto, hein, Ale? Não, lembrar, tem que lembrar muito, cara. Tem que lembrar muito. Tem que lembrar que o Anderson tem dificuldade, por mais bonzinho que ele seja, a gente tem que falar a verdade aqui. Ele tem dificuldade. É um goleiro muito inseguro, muito irregular e tecnicamente limitado. Tem que lembrar isso. Tem que lembrar o Marlon e todo mundo que você não pode cometer um ato de irresponsabilidade no campo de ataque. O seu time já perdendo de 1-0 para um grande adversário que vive um bom momento. São Paulo chegou a 11 jogos de invencibilidade nesse momento. Você não pode cometer um ato irresponsável e jogar uma partida no mato, deixar os seus companheiros numa subida danada, porque não é só perder o jogo, é o desgaste físico que você enfrenta, é correr atrás dos caras. Parece que você tá jogando um bobinho, né? Tá jogando um bobão, na verdade, porque é com muita gente. Então você não pode, nem o Marlon, nem ninguém pode fazer isso, porque isso já aconteceu em outras oportunidades, já aconteceu com o Zé Ivaldo, por exemplo, né? Eu acho que é tentar entender que quando você vai jogar contra esse tipo de adversário, talvez fosse mais interessante você reforçar o meio-campo com mais marcação, com o Ramiro, por exemplo, sabe? Você fechar a casinha. Então acho que são várias adições, como por exemplo, que você é obrigatório. Eu sei que o Cruzeiro está tentando, que o mercado é difícil. Ninguém sabe mais de contratação do que o Matos, ninguém quer mais do que o Pedrinho, mas é assim, você precisa qualificar o seu ataque, porque senão quando você criar, vai acontecer o que aconteceu hoje muitas vezes, vai desperdiçar. Por que o Caleri teve uma chance e fez o gol? Por que o Lucas teve uma chance e fez o gol? Porque são jogadores diferentes, de um outro nível, por isso que eles ganham o que eles ganham, por isso que eles têm uma carreira diferenciada. Então você precisa qualificar o seu ataque. Então é uma partida para lembrar e para não cometer esse tipo de erro, viu, Damião? O Anderson tem culpa na derrota do Cruzeiro hoje ou não? Tem culpa sim, porque o primeiro gol foi uma falha, é um chute fraco, de longe, que a bola sim toca no terreno e muda a sua trajetória, mas um goleiro que veste essa camisa do Cruzeiro tem que defender essa bola, eu vou te dizer, Damião, com requintes de crueldade, com alguma facilidade. O segundo gol é uma bola defensável. Talvez não pro Anderson, que para mim tecnicamente está aquém do que o Cruzeiro precisa. Eu tô falando até desse período aqui que o Cássio não pode jogar. Eu acho que seria até o caso de pensar, inclusive, num substituto para agora, né? É uma bola defensável, mas não é um frango, mas é uma bola bem defensável. Então, sim, ele tem responsabilidade, não é o único, mas tem responsabilidade sim. Aí fica a pergunta, né? O goleiro reserva do Anderson, no caso, ele teria, você acha que o Cruzeiro abriria uma oportunidade para o goleiro reserva, sendo que o Cássio vai estrear daqui a uns, só em julho, né? Na verdade, que o Cássio pode estrear, porque é depois que abre a janela de transferência. Bom lembrar isso, que é muito tempo daqui até lá, hein, Ale? Mas só que o Cruzeiro tem que estar numa condição favorável na tabela de classificação. Isso é o mais importante, porque não é que vai chegar o Cássio, a expectativa é que chegue aí perto de metade do time, né? Vários reforços, pelo menos aí vai, uns 3, 4 reforços para serem titulares, né? Então o Cruzeiro precisa estar numa situação mais ou menos confortável na tabela para quando o time ganhar esses reforços aí tecnicamente mais fortes. E eu tenho muita dúvida, Damião, se com o Anderson isso vai acontecer. Eu tenho dúvida, porque eu vou repetir aqui, é um menino que se esforça, um menino bonzinho, um menino humilde, que até fez algumas boas partidas pro padrão do Anderson, mas que não são suficientes para aquilo que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de um goleiro que lhe garanta ali algumas vitórias e tal. E na verdade, quando o Anderson tá no gol, eu sei que é duro, que é difícil falar, você fica torcendo para ele não errar. Essa que é a torcida, você fica torcendo para ele não errar. E aí é pouco, né? É pouco. Eu desejo toda a sorte do mundo na carreira do Anderson, mas pro Cruzeiro, infelizmente, não dá.